Bom dia, crianças. Professor Hélio Carlos aqui, trazendo a disciplina de ciências, com o conteúdo Reino Animal. Vamos estar marcando aqui no nosso calendário, hoje é dia 16, coloquem na agenda de vocês aí, 16 de abril, sexta-feira. Vamos dar início. O reino animal. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo o ser humano. Eles podem ter formas e tamanhos muito variados e podem viver em lugares diferentes, como nas florestas, nos campos, nos mares e até em nossas casas. Quando a gente fala em reino animal, é todos os animais que estão ao nosso redor. Barata, rato, mesmo que seja para nós assim, seres humanos, um pouco estranho, Mas também esses animais que eu citei também fazem parte do reino, tá bom? Como o gato que na antiguidade, os egípcios cultuavam o gato e com o passar do tempo, os seres humanos adotaram como animal de estimação. Então, os animais vertebrados e invertebrados. Como deveremos saber, os animais vertebrados possuem a coluna vertebral, ou seja, têm um esqueleto ósseo, como o cachorro e o homem, ou cartilaginoso, como arraias e tubarões. Então, uma das principais características dos vertebrados é a coluna vertebral, que no caso do ser humano vem até o crânio, vem do crânio até a parte do cóccix aqui, o final das nossas costas, A coluna vertebral é o eixo central do esqueleto responsável por sustentar o corpo dos animais vertebrados. Ela é formada por um conjunto de ossos chamados vértebras. Isso é bastante importante da gente saber. No caso, uma informação é que nós temos 33 vértebras em nossa coluna, tá bom? Os vertebrados também são divididos em 5 grupos, formados de acordo com a semelhança entre os animais. E os invertebrados, Os invertebrados já não possuem coluna vertebral, que aí nós temos exemplos da joaninha, do gafanhoto, da abelha, da lesma, da aranha, barata, grilo. Então, esses aí, eles não possuem coluna vertebral. O que diferencia, então, Vertebrados, coluna vertebral, e invertebrados que não possuem coluna vertebral. A coluna vertebral também é conhecida como coluna cervical, Algumas pessoas chamam assim, tá bom? E aí, entre os grupos, esses 5 grupos, nós temos os peixes. Os peixes nascem de ovos que, na sua maioria, se desenvolvem fora do corpo das fêmeas. Elas nadam, vivem e respiram dentro da água. A maioria tem o corpo coberto de escamas e se locomove por meio de nadadeiras. Então, é bastante interessante, que é gerado, é criado os seus filhotes, e eles são expelidos do corpo da fêmea, são colocados para fora, E os animais, os peixes, no caso, eles são ovíparos. Então, o que é ovíparos, São aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mãe, em ovos. Então nós temos outros exemplos, como os pássaros, que nós vamos ver daqui a pouco.
que colocam ovos, né? Temos o exemplo da galinha, do ganso, do pato. Então esses animais, todos eles são ovíparos, certo? Vamos dar continuidade. E aí os répteis, né? Os répteis são animais que têm o corpo coberto de escamas, como as cobras, placas duras, como os jacarés, ou carapaças, como as tartarugas e os cágados, certo? Então, o cágado, que é esse aqui, ó, esse rapazinho aqui, ele é da família das tartarugas, essa mesma moça aqui, ó, certo? E uma observação, né? Todos os répteis, eles são de sangue frio, né? Como assim, professor? Eles não têm a temperatura corpórea igual o ser humano, que é de 35,2,3 até 0,6, que é a temperatura normal do corpo humano. Já os répteis, é por isso que aqui no Ceará, né, temos um réptil bem famoso, que é o que nós chamamos de calango, né? Como você pode prestar atenção, os calangos eles procuram o sol, né? Em boa parte do dia, né? Os répteis se produzem através de ovos também, né? Eles se arrastam porque não possuem patas, ou quando as possuem, estas são muito curtas, observando as características de cobras, jacarés, lagartos e lagartixas. Então, aí nós temos mais um conjunto de ovíparos, né? Então, as fêmeas, eles não geram filhotes dentro da barriga da mãe, né? Da fêmea. Então, eles também são ovíparos. Isso é bastante importante de ressaltar, tá bom? E as aves? As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto de penas, possuem bico, põem ovos e os chocam para depois os filhotes nascerem. Eles andam com duas patas, por isso são chamados de bípedes também, né? Então, como a gente pode ver, eles também são ovíparos, né? E são considerados bípedes. Como assim, professor? Mas eles só não voam? Eles voam e também caminham, né? Que aí nós temos a arara, né? O corvo, o pombo, o pardal, né? Então, eles também são ovíparos e também são bípedes, igual ao ser humano, né? E os mamíferos, né? Os mamíferos são gerados e se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Por isso são classificados como vivíparos. E quando nascem, esses animais alimentam-se com leite materno. Então, eu coloquei algumas imagens aqui de macaco, né? O leão e o tigre, o morcego. O morcego, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem sempre, que o morcego é o único mamífero que voa, viu? Aí nós temos o golfinho, né? O gato, o cachorro. Os mamíferos são animais que geralmente têm um corpo coberto de pelos e vivem na terra ou na água, como o homem, o morcego, o cavalo, o carneiro, a baleia e o coelho. Eles andam, nadam, voam, correm e saltam. Quando tem quatro patas, são chamados de quadrúpedes. Lembra que eu falei um pouco das aves, né? As aves são bípedes e
alguns, né, no caso das aves, são parecidos com o homem, no caso do seu caminhar, e já esses outros animais que eu citei, eles são quadrúpedes, que andam nas 4 patas, tá bom? Então, o homem é o único mamífero que raciocina, isto é, pensa. A baleia é o maior mamífero que vive na água, e o elefante é o maior mamífero terrestre. E o morcego é o único mamífero que voa, tá bom? Então, é bastante importante a gente saber que isso é uma base do nosso conhecimento, tá certo? Então, essa foi nossa aula de hoje de ciências. Espero que tenham gostado e até daqui a pouco. Tchau. Bom dia, crianças. Trazendo a disciplina de geografia com o conteúdo orientação espacial. Vamos estar já marcando aqui no nosso calendário, né? Dia 16, novamente, sexta-feira. Bom? Então, vamos lá. O que é a orientação espacial, né? Orientação espacial. Quando a gente fala desse conteúdo, não é só os pontos cardeais, né, e os pontos colaterais. Nós também nos orientamos por alguns lugares que fazem parte do nosso cotidiano. Exemplo, uma padaria, uma farmácia, uma praça, uma igreja, um clube, seja ele qual for. Então, digamos, exemplo, o carteiro em si, nem tanto, mas às vezes você precisa chegar a algum lugar e só tem o nome da rua. Aí você pode colocar assim, mas o nome da rua tem algum ponto de referência? Então, o ponto de referência serve de orientação, ou seja, eu tenho que ir até a Praça da Sé. Onde é que fica a Praça da Sé? Isso eu estou dando um exemplo. Fica ali onde é uma praça que tem uma igreja em frente, que fica ali no centro da cidade. Aí você tem que ver que tem duas, né? Então, além da igreja, né, além desse tipo de referência que eu estou dando, também pode ter outras, né? Como a Cefaz, que fica ao lado. Tá bom? Então, esses objetos e elementos naturais podem auxiliar nossa orientação, servindo como ponto de referência. Então, é sempre bom ressaltar esse aspecto do ponto de referência, porque às vezes a pessoa não sabe o número de uma casa. Uma coisa importante, né? Que antigamente as casas não tinham números, né? E as casas eram baseadas apenas em ponto de referência. Como não tinham muitas casas antigamente, era uma árvore ou se a casa era pintada de amarelo. Então, uma coisa que foi criada, né, foi o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal. Porque, digamos, na rua Manuelito Parente, ela vai de um número a certo número. Então, tem o CEP. Então, o CEP é um exemplo, 63.110.200, que é o CEP da rua. Então, quando você coloca o número da sua casa em um determinado documento, muitas vezes eles pedem o CEP, né? Um exemplo, os órgãos pedem o CEP. Então, você colocando o CEP, automaticamente a pessoa, se não achar o nome da rua, ela pode achar de acordo com o CEP, tá bom? E aqui nós continuamos falando sobre os pontos de referência. Então, quando falamos dos pontos de referência, estamos falando em tudo que está ao nosso redor, né? Como eu falei anteriormente, nossa casa, a escola, a padaria, a pracinha do bairro. Então, aqui eu coloquei mais ou menos um exemplo, né? Tem aqui o Eduardo. Ó. O Eduardo está na rua Sintra, ao lado de um supermercado. E aqui nós temos na rua Primavera,
uma escola, né? Aí ao lado nós temos a Rua Acácia, o banco fica na Rua Guará. Então, digamos, o Eduardo quer chegar na Rua Guará, quer chegar à Rua Guará. A Rua Guará é a que tem um banco. Ou se não, a Rua Jabuti, né? A Rua Jabuti é aquela que onde tem uma praça. Então aqui é só para a gente tá observando, né? Mais ou menos como funciona, tá bom? Então, e os pontos cardeais? Os pontos cardeais são utilizados como referência, pois com eles encontramos qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Terra com T maiúsculo. Quando você está à procura de algum lugar, você utiliza algumas referências, não é mesmo? As referências podem ser o nome da rua, o comércio, da região, o número da casa, o CEP, que nem eu citei anteriormente, né? Tudo isso facilita a procura por um endereço. Então, aqui nesse símbolo também, que nós vamos estar vendo um pouco mais à frente, mas eu já adianto, aqui é a chamada Rosa dos Ventos, né? Que servem de orientação. Ela fica muitas vezes, ela tem em bússola. Aí os pontos cardeais, perdão, é o norte, sul, leste, oeste. E os pontos colaterais. O que são os pontos colaterais? São os pontos que ficam entre os pontos cardeais, certo? Então, nós temos norte, digamos, pegar o mapa do Brasil, o norte. O norte aqui no nosso país são os estados de Amazonas, Roraima, Amapá, certo? Do Nordeste é a região que está localizado o nosso estado, que é Ceará, Bahia, Piauí, Maranhão, Sergipe, tá bom? E no sudeste, onde são localizados 3 estados, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né? E no centro-oeste, que é Mato Grosso do Sul, tá bom? No caso do Sul aqui, ó, eu não falei aqui, mas é porque alguns estados eles ficam aqui nesse sentido aqui, que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E aqui eu trago os pontos colaterais, né? Além dos pontos cardeais, temos também os pontos colaterais. Com eles conseguimos identificar as regiões entre os pontos cardeais. Novamente, né? Os pontos cardeais são Nordeste, representado pela sigla NE, Sudeste, representado pela sigla SE, Noroeste, pela sigla NO, e o Sudoeste, representado pela sigla SO. Bom? Então, e quais são os instrumentos que nos ajudam a nos localizar? Antigamente, bem antes mesmo, até mesmo antes de Cristo, as pessoas se orientavam pelas estrelas, né? Como o Cruzeiro do Sul, as Três Marias. E com o passar do tempo foram criando, né? Acredito eu que primeiro foi a Rosa dos Ventos, né? E possivelmente, posteriormente, foi a bússola, né? E hoje em dia, nós, com a chegada da tecnologia, foi criado, né, através dos satélites, com auxílio dos satélites, melhor dizendo, né, o GPS, sigla em inglês GPS, que é Global Position System, ou Sistema de Posição Global, que hoje em dia toda bússola e toda Rosa dos Ventos, ela também está agregado ao sistema de GPS, que nós encontramos tanto em carros, né, que já tem carros que têm seu próprio dispositivo,
e nos celulares, tá bom? Não só nos celulares, mas notebook, computador, todos eles já possuem esse sistema. E esse sistema, ele só funciona mesmo totalmente por causa dos satélites, né? Então, os instrumentos criados para se localizar em um determinado lugar também sofreram modificações ao longo do tempo. A bússola foi substituída pelo GPS. Você já deve ter visto um adulto dizer: procura o endereço no GPS. Isso porque esse instrumento já tem gravado em si o mapa das cidades, com os endereços e complementos, o que deixou a busca por determinada localização mais fácil, né? Porque é o seguinte, com o passar do tempo, com o aumento da população, né, novas ruas são abertas, novos bairros são criados. Aquele ponto de referência que você conhece ou seu familiar conhece, ele deixou de existir, mudou de nome ou foi derrubado, entende? Aí, no caso da criação do GPS, já foi para facilitar. Mas lembrando, além do dispositivo GPS, também é por causa dos satélites que estão ao redor da Terra aí, né? Tá bom? Então essa foi nossa aula de geografia. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima. Se for sair, use máscara e fique em paz. Tchau.